E aí, concurseiros de plantão, aqui é a professora Luciana, canal Upgel e Atualidades, e hoje eu vou tentar trazer algumas ponderações sobre aula nota 10 de Lemov, editora Safra, 2010. Simbora? Bom, como é que está estruturada a obra, qual que é a ideia, qual é a pegada? Bem, desde a apresentação, a obra já traz como premissa a ideia de que pressupõe-se a melhoria da prática docente. Legal, porque afinal de contas, a melhoria da prática docente leva à melhoria da aprendizagem do aluno, de acordo com Lemov. Sendo assim, são elementos intrínsecos. A obra se divide em duas partes, tal qual veremos na sequência. E no primeiro livro, a primeira versão, Lemov traz 49 técnicas de aprendizagem que emanaram de suas observações ao longo de suas pesquisas e que, de acordo com a sua percepção, melhoram a prática docente. Nesse sentido, ele traz uma perspectiva um pouco diferente do que estamos acostumados, ou seja, não tem algo que seja lá muito convencional, e ele vai tratar bastante da formação do professor. Qual é a proposta do livro? É a reunião de boas práticas de professores de diversos locais do mundo, e a partir disso é fornecido um conjunto atualizado de técnicas consideradas por Lemov como efetivas e envolventes, capazes de aprimorar a gestão da sala de aula. Nesse sentido, nós temos o que ele chama de sessões e técnicas, ok? Bom, primeira sessão, verificação do entendimento. Pelo fato de a aprendizagem nem sempre ser uma consequência natural do ensino, ainda que sejam processos completamente intrínsecos, a tarefa crucial de um professor é fazer com que o aluno aprenda. E nosso papel realmente é fazer a diferença. No capítulo 1, por exemplo, Lemov vai discutir a obtenção de informação sobre o progresso dos alunos. Há duas formas principais de coleta de dados sobre os alunos e o seu processo de ensino-aprendizagem, normalmente fazendo perguntas, o que ele chama de interrogatório didático, ou prestando atenção ao que eles fazem, o que seria a observação didática. Nesse sentido, ele propõe 6 técnicas, sendo a primeira, fazer perguntas objetivas, a segunda, fazer perguntas direcionadas, a pergunta objetiva, como a própria nomenclatura já propõe, ela é objetiva, ela é ali. Então, é uma pergunta que ela não tem, assim, muito floreio, né? Muito pelo contrário, ou é ou não é. Todos sabem a diferença, por exemplo, entre célula animal e célula vegetal? Olha só, é uma pergunta objetiva, correto? Diferente de uma pergunta direcionada. A pergunta direcionada, ela parte da técnica do interrogatório didático mais eficaz. É necessário se preparar com antecedência, principalmente uma série de perguntas que sejam feitas aos alunos, apropriadas à situação e que, por exemplo, possam envolver termos-chave para que os alunos façam essas associações. E, normalmente, pressupõe-se aqui a colaboração entre os pares, que ele não discute a metodologia ativa, mas é uma metodologia ativa, ou seja, agrupar um aluno que tem um pouquinho mais de facilidade com um aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, ou fazer um agrupamento por grupos ou trios com a mesma premissa, a fim de que um ajude ao outro e complemente a aprendizagem
tal qual já foi citado. A terceira técnica é a técnica da observação. Então, para que nós obtenhamos dados reais, é necessário, além do interrogatório didático, das perguntas objetivas, observar se os alunos aprenderam um determinado conteúdo, se eles não aprenderam, porque afinal de contas, quando eles não aprendem, eles costumam fazer aquela carinha de pontinhos de interrogação. Da mesma forma que nós, quando nós não entendemos um termo técnico muito difícil, nós ficamos assim, né? Aquela carinha de pontinho de interrogação, né? Bom, muitas vezes, quando nós entramos em sala de aula, nós já damos a comanda. Minha estrutura de aula é assim, eu gosto que o caderno seja dividido de tal forma, a disposição é tal, todos deverão escrever de tal maneira. Isso já faz parte da prática docente, né? E quando se trata da observação, é importante que nós preparemos um material padronizado, mesmo local, ou mesmo uma comanda por escrita, ou um game, algo do tipo, de maneira que os alunos escrevam de forma consistente suas respostas, para que nós possamos realmente depreender se elas foram efetivas ou não, se caracterizam a aprendizagem ou não. A quarta técnica, proposta por Lemov, é a chamada observação específica. O que é isso? É possível refinar a nossa técnica de observação, avançando de um contato visual panorâmico. Olha, estou se escondendo como ele escondida ali na sala de aula. A gente sempre tem um olhar clínico, né? Parece, não é o olhar do Ciclope, porque o Ciclope, afinal de contas, do X-Men, ele, né, não é muito recomendável. Mas nós temos um olhar que é capaz de identificar algumas coisas, dentre elas as possíveis dificuldades com relação às questões. Nós podemos reparar que, por exemplo, um aluno muito quietinho, muitas vezes não significa necessariamente apenas um comportamento 100% bom. Pode indicar, por exemplo, que ele está tentando passar assim incógnito para que nós não saibamos que ele às vezes não consegue escrever direito, não sabe ler direito ou algo do tipo. Bom, durante essa varredura, né, que nós fazemos, é importante que nós detectemos os erros específicos, quais são os pontos de êxito, quais são os pontos mais frágeis, para a partir daí envolver os alunos que não estão conseguindo compreender de forma adequada na aprendizagem, porque o objetivo do professor é ensinar. Ponto. Não temos outra função. De acordo com Lemov, a nossa função é ensinar. E ensinar e aprender são processos indissociáveis. E como está dividida a primeira parte da obra? Bom, no primeiro momento, criar altas expectativas acadêmicas. Por que não? Por que não incentivar? Sim, você vai entrar na USP. Sim, você é capaz de ir para uma Unesp, para uma pública qualquer, porque você é capaz. Sim, nós temos que nivelar por cima. Todo aluno é capaz de aprender. Nós precisamos planejar para garantir um bom desempenho acadêmico. Afinal de contas, se nós não planejamos a aula, o improviso normalmente ele tem uma tendência a dar errado. Não significa, por exemplo, que uma vez ou outra usar o que se nomenclatura em teatro como um caco, que seria uma falinha improvisada a mais, não garanta a aprendizagem. Mas espera aí, nós não vamos fazer vários caquinhos, ou seja, é necessário que nós tenhamos um roteiro preparado, ou a nossa sequência didática preparada, tal qual nos lembram outros autores já estudados ao longo do nosso período formativo, mas para que nós lecionemos é importante que planejemos a fim de garantir um bom desempenho acadêmico do nosso educando. Nesse sentido, a nossa aula ela tem que ser estruturada. Então, eu, por exemplo, chegar em sala de aula, ponho um cartaz, copia aí no caderno. E aí,
planejei o quê? O aluno aprendeu o quê? O que eu construí? Porque, na verdade, o processo de ensino-aprendizagem é um processo de construção e nós temos que dar sabor ao saber, porque, afinal de contas, aquilo que não é saboroso não causa salivação e, consequentemente, não nos instiga. E também é importante motivar os alunos, porque muitos se autodepreciam. Não, eu não sou capaz, não, eu não aprendo língua portuguesa, já ouvi bastante isso, né? E provei o contrário, todo mundo é capaz de aprender, sim, né? Provei para os meus, tá? Mas isso é uma outra história para um outro pôr do sol, né? Os antigos vão lembrar desse programinha, né? Histórias ao pôr do sol. Bom, então é importante que nós motivemos o aluno, nós instiguemos o aluno, principalmente o seu olhar curioso em relação ao processo de ensino-aprendizagem, a necessidade de aprender e mostrar para eles que sim, eles são capazes de apreender e aprender cada vez mais. Nesse sentido, é importante criar uma cultura escolar que seja forte. O aluno tem que gostar da escola, de estar na escola. Afinal de contas, é um desafio? É um desafio. Muitas vezes a nossa realidade é diferente? Concordo em gênero e número. Porém, nossa função, de acordo com o EMOV, pensando no concurso público que está às portas de ocorrer, nós precisamos criar uma cultura de que a escola, sim, é um espaço de aprendizagem, que todo aluno é capaz de aprender, todo professor é capaz de ensinar e que a escola, ela transforma um ser humano em cidadão. Bom, continuando, é necessário que estabeleçamos limites, expectativas de comportamento. Pois é, porque afinal de contas, nós temos os nossos vários contratos pedagógicos, não é mesmo? Vários autores abordam essa temática, né? E nós precisamos também construir valores e autoconfiança. Afinal de contas, quando nós pegamos, por exemplo, Zabala, né? Nós temos aspectos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, que prevê valores. E os valores, eles são para a vida, eles são intrínsecos à formação unilateral do ser humano. Nesse sentido, é importante que nós melhoremos o ritmo, as técnicas. Nós temos que ver o que funciona em sala de aula, porque às vezes o que funciona para uma turma não funciona para outra. Às vezes a gente prepara uma baita aula e a aula não flui da mesma maneira. Afinal de contas, nós lidamos com sujeitos diferentes, em momentos diferentes, contextos diferentes, escolas diferentes, com uma gama de gestores diferentes, e assim caminha a humanidade. Mas toda aula ela tem que ter um ritmo. Para isso é necessário que nós administremos o tempo. O tempo é crucial e essencial para que mantenhamos a qualidade. E qual é a função máxima do professor? É estimular o educando a ser um cidadão crítico, apto a fazer perguntas. E a formação do pensamento crítico, ela está aqui detalhada, bonitinha, na quinta técnica sugerida por Lemov, que seria o monitoramento da aprendizagem docente. Bom, às vezes ele sugere, né, que se entre num acordo com o aluno para que eles próprios sinalizem a partir de algumas evidências, se eles entenderam, se eles não entenderam. Ele propõe até o uso de sinais, né, sinais, entre aspas, né, visuais, pictóricos, como, por exemplo, o semáforo pedagógico, né, ou sinais com as mãos, os elementos visuais, ou seja, não verbais, podem auxiliar, né. Eu tenho um conhecido que, por exemplo, quando
os alunos dele não entendiam alguma coisa, ele tinha uma palavrinha de comando, cortesia! Ou seja, né, quando o aluno não entendia, usava essa palavra e ele já pressupunha, bom, eu preciso rever a minha fala e já retomava a partir dali, né, quando se tratava de uma explicação. A técnica dessa sinalização faz com que o aluno ele participe da dinâmica da aula e não como um sujeito passivo, mas como um sujeito ativo e cognoscente. Nesse sentido, a tendência que se tem é que o aluno ele se expresse mais, se expresse melhor, construa o pensamento crítico e a partir daí ele consiga construir os seus argumentos. Nesse sentido, a técnica número 6, ela fala sobre confirmar o progresso ou a progressão dos alunos. Que isso? É importante que nós incluamos no momentos específicos da aula algo que pontue. Você foi bem aqui, você precisa melhorar aqui, trazermos tarefas desafiadoras e dizer sim, você é capaz. Olha só, você estava em tal pontinho no início da semana, olha só como você evoluiu. É importante nomear os alunos com esses verificadores de suporte, mas de uma forma que contribua para que os erros não cresçam como uma bola de neve, muito pelo contrário, para que eles sejam apontados logo de início e assim possam ser sanados sem que se tenha assim algo mais complexo, por exemplo, não entendi nada. Sabe quando o aluno levanta a mão? Alguém tem alguma dúvida? Posso ir ao banheiro? Então, o que vocês não entenderam? Não entendi nada. Então, a ideia não é essa. A ideia é trazer aquele combinado, ter uma relação próxima com o educando, favorecendo esse diálogo, porque a educação, ela precisa, né, de diálogo. E um diálogo sincero resolve muitos problemas. Concordam comigo? Bom, tem algumas propostas que são assinaladas ao longo da obra, como por exemplo, comece pelo fim. O que é isso? Bom, é necessário progredir o planejamento das unidades para o plano de aula, a fim de utilizar objetivos bem definidos, estabelecendo as metas de cada aula. Dessa forma, é possível determinar como vamos avaliar a eficácia dessa aprendizagem, a fim de decidir qual será a atividade. Então, ao invés de primeiro propor a atividade, para só então fazer o percurso formativo e gerativo de sentido que culmine numa avaliação, de repente é interessante fazer o processo inverso. Bem, por quê? É necessário que nós tenhamos o objetivo em mente a fim de atingir o objetivo. Afinal de contas, qual é o objetivo da aula? Não sei, não tenho aula. Concordam? Nesse sentido, nós precisamos também pensar que nem tudo é viável. Às vezes, nós planejamos algumas coisas, mas naquele momento, naquela situação, naquele contexto, não se trata de algo viável. Então, para que pensemos no objetivo da sala de aula e para que esse objetivo seja eficaz e viável, é necessário que tracemos uma reflexão do contexto, da situação e do locus escolar. Outro ponto importante. Bom, vai obter sucesso? Como é que eu vou avaliar essa aula? Vai ser significativo? Como essa avaliação funcionou ou funcionará para a implementação do meu próximo plano de aula? Para que eu consiga realmente desenvolver o processo de ensino-aprendizagem do meu aluno.
E aí, como é que eu defino? Bom, um objetivo eficaz deve ser elaborado para guiar a atividade, não para justificar a escolha da atividade. Ou seja, ele norteia. E aí, esse também objetivo ele é prioritário nesse momento, nesse contexto. É prioritário. Então, o que é mais importante? Qual que é a pegada? Qual é a vibe? Qual é o objetivo da aula? O que a torna viável? O que faz com que esse objetivo seja, opa, é ele, está definido, ele é prioritário. Como é que eu faço isso? E para que eu faço isso? Para empreender a aprendizagem. E aí também é importante deixar à vista de todos que o objetivo é tal. Inclusive, alguns colocam, né, no quadro de escrever qual é o objetivo da aula, qual é a habilidade, qual é o escopo da aula, enfim, há N maneiras de estruturar, mas isso facilita a organização, a gestão da sala de aula e a compreensão do educando. Também é importante que, quando se trata de trazer à baila o objetivo para o aluno, fazer com que o aluno se sinta partícipe do conhecimento. Ou seja, não é um Kinder Ovo, não é uma surpresa. Os alunos têm noção de que há algo que foi planejado, estruturado, pensado para empreender sua respectiva aprendizagem. Há caminhos que, entre aspas, são mais curtos, ou seja, eu posso propor uma atividade que ela seja direta e objetiva. Mas eu também posso empreender outras que tracem elementos reflexivos, pressuponham a participação do educando, inclusive utilizando metodologias ativas, captando aquilo que o aluno já tem como bagagem, como leitura de mundo, de forma a trazer à aula um conhecimento cultural, social e construído de maneira coletiva. Tem também um caminho mais curto, né, que é o trabalho em grupo, com abordagens multissensoriais, com inquirições abertas, seminários, discussões, palestras, etc. Né? Mas isso não significa que uma prática ou outra seja boa ou ruim, muito pelo contrário. O que é bom é o que funciona com a turma. E o que é ruim é aquilo que precisa ser significado porque não está necessariamente funcionando. Então, lembrete, planeje, planeje, planeje em dobro, planeje novamente. Quantas vezes se fizer necessário, porque afinal de contas, o que é eficaz e o que está dando certo precisa ser continuado. Aquilo que não é eficaz, não está dando certo para aquela turminha, precisa ser ressignificado e repensado. Então, a ideia do plano de aula não é necessariamente gerenciar a aula como uma estrutura fixa, disciplinar. Olha, na minha aula ninguém respira, na minha aula ninguém, pode fazer assim, pro lado. A questão não é essa. A questão é fazer com que o aluno se sinta partícipe do conhecimento e entenda que a ideia é levar o aluno que está num determinado ponto a um outro ponto, ou seja, esse movimento de pêndulo que nós conhecemos como zona de desenvolvimento proximal, ou seja, nós temos o conhecimento real, nós temos o conhecimento potencial e nós temos o percurso que empreende a aprendizagem. Essa realmente é a função. Agora, o como as receitas, apesar de Lemov nos propor muitas sugestões bem interessantes, algumas eu não coloquei em prática ainda, outras eu já vou pensar em colocar. Mas qual que é a ideia? A ideia é fazer com que o professor
pense na sua formação, na sua prática e entenda que sim, o aluno é um sujeito aprendente e, portanto, o processo de ensino-aprendizagem é dialético e maiêutico. Aqui nós temos um exemplo da página 126 do livro do Lemov, intitulado Reflexão e Prática. As atividades a seguir podem ajudar a pensar e praticar as técnicas deste capítulo. Abaixo você encontrará algumas habilidades muito simples. Apenas para efeitos de exercício, rascunhe um plano de aula que siga a estrutura eu, nós, vocês. Na verdade, você pode avançar um passo a mais e planejar um processo de 5 etapas. Eu faço, você ajuda, você faz, eu ajudo, você faz e faz e faz e faz. Não precisa achar que vai ensiná-los de verdade a seus alunos, é só um treino. Nesse sentido, segundo o Lemov, os alunos serão capazes de colocar corretamente o cordão do sapato e amarrá-lo, escrever o nome da escola com letra cursiva, por exemplo, e assim por diante. Aí, em continuidade, da proposta de Lemov, ele sugere recortar bandeirinhas para a festa junina, separar o lixo reciclável da escola, usar o liquidificador de maneira segura. Aí, na sequência, agora bole um gancho de 3 a 5 minutos que envolva os alunos e crie o ambiente para a aula. Dê nome aos passos da porção eu da aula, revise esses passos e encontre 4 ou 5 maneiras de fazer com que os alunos fixem esses passos na memória. Identifiquem 2 ou 3 pontos da aula onde os alunos provavelmente vão errar ou vão entender mal a lição. É necessário antecipar o erro, porque muitas vezes a gente, puxa, será que o aluno vai entender tal palavra? Nós conseguimos sim antecipar ao erro. E a partir disso, é possível estruturar, reestruturar e ressignificar algumas de nossas ações. E na segunda parte do livro, a ideia é ajudar o aluno a tirar o máximo da estrutura, técnicas e habilidades fundamentais. O que é fundamental? Saber ler e compreender aquilo que é lido. Comumente, atribui-se ao professor de língua portuguesa a responsabilidade pelo ato de ler, mas ler vai além do ato de decodificar palavras. A leitura pode e deve ser um compromisso de todas as disciplinas, porque pressupõe categorias intrínsecas a saberes específicos. Nesse sentido, todo professor deve ser um professor de leitura, porque formamos leitores de mundo, de acordo com as especificidades das nossas áreas do conhecimento, das nossas respectivas disciplinas? Sim, mas a leitura vai além de decodificar, ou seja, porque todos os professores podem e devem ser professores de leitura. Fiz a leitura, correto? Mas eu construí significados. A construção de significados realmente pressupõe a internalização de conceitos. E isso, sim, é ler. É essencial que nós entendamos que a decodificação do código escrito necessariamente não flui para a aprendizagem, muito pelo contrário. Ela, digamos assim, pode contribuir para a ampliação do vocabulário, porém é necessário que nós letremos os nossos alunos. Não é um termo utilizado na obra, tá bom? Porém, o letramento ele pressupõe a cognoscência, a prática social, a internalização de conceito, a construção de significados, que vai além da mera decodificação do código escrito, ou seja, eu não vou apenas reproduzir categorias mínimas. Localize um substantivo no texto. Não. Para que ele serve? Qual o ponto de ancoragem? Que significado ele constrói? Como ele se processa na narrativa?
como ele contribui para a construção da trama. Perceberam a diferença? Nesse sentido, ensinar os alunos também a ler também pressupõe nós os ensinarmos a compreender aquilo que eles leem, porque muitas vezes eles fazem uma leitura empírica, ok, mas não constroem significado algum. E aí, o que fazer? E aí são muitas técnicas, 49 técnicas, galera. Mas algumas coisinhas são bem importantes de serem lembradas e estão no livro de Lemov, ok? Primeiro, bom é o que funciona. Todas as técnicas listadas no livro decorrem de observações empíricas. Nesse sentido, Lemov defende que as operações mentais favorecem a apropriação ativa do conhecimento, ou seja, o que é bom é aquilo que funciona. Não interessa se é a técnica X, Y ou Z, ou no caso dele que usa caracteres numéricos 1, 2, 3, 4, 5 assim por diante. A criatividade do professor não é um dom, intuição ou inspiração. Ela se constitui num processo que está aliado às práticas que organizam o tempo e o espaço da sala de aula. Como também Lemov expressa nessa afirmação, eles, os professores, conseguem mudar o mundo a partir de suas salas de aula, não porque nasceram com poderes especiais, mas porque dominam os detalhes da arte, estavam determinados a se tornarem artesãos e com o tempo e prática agora são artistas. Por fim, mais do que qualquer outra coisa, este livro não atribui ao professor os superpoderes ou a chave mestra para abrir todas as portas da aprendizagem e fazer com que 100% dos alunos aprendam de maneira exatamente igual. Afinal de contas, somos seres diferentes, aprendemos de maneiras diferentes, temos culturas e vivências diferentes, mas nos faz acreditar que somos capazes sim, de ensinar e aprender a aprender em conjunto com os nossos educandos. Finalizando por hoje, sugiro sim a leitura integral do livro, porque afinal de contas, muita coisa nós já fazemos, mas ao longo da nossa experiência, muitas vezes somos desmotivados e a ideia é motivar. Uma das falas de Lemov, motivar os alunos. E a minha, nesse momento, é motivá-los a passar no concurso. Beijos!